Centenas de crimes são registrados diariamente no Brasil: furtos, roubos, assassinatos e abusos. Em alguns deles, os autores seguem foragidos. Em outros, já estão atrás das grades. Grades essas de diversos presídios espalhados pelo país. Mas você sabe qual é o perfil de quem está privado em liberdade? O perfil hoje da população carcerária brasileira são jovens, pobres e negros. Hoje 95% são homens e 5% mulheres. Em meio a tantos casos, o número de prisões preventivas lidera entre os detentos. Segundo o advogado especialista em ciências criminais e segurança pública, esta exceção, que virou regra, é responsável pelo aumento na quantidade de pessoas privadas de liberdade. O Brasil hoje é a terceira maior população carcerária do mundo. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos e China. O estado de Minas Gerais ocupa hoje o segundo lugar no ranking brasileiro. Não supera apenas o estado de São Paulo. Minas hoje tem 93 mil, quase 94 mil presos, né? E desses 94 mil presos, quase 50% são presos provisórios. O que desencadeia isso? Morosidade nos atos processuais, até se chegar a uma sentença definitiva. Alteração em relação às prisões provisórias e cautelares, que são exceções e viraram regras. Então, isso daí desencadeia uma superlotação. O legislador, quando ele criou a regra, né, ele criou ali tipos, né, e requisitos objetivos e subjetivos para a decretação dessas prisões. O que não se vê, né? Hoje virou-se regra a prisão preventiva. E muitas vezes chega-se ao final de um processo, porque hoje a margem de presos provisórios, em sua maioria, pode-se dizer em torno aí de 60%, são presos por tráfico de drogas. Chega-se ao final desse processo, é comprovado de que aquela pessoa não era traficante, sim um usuário. Essa pessoa ela permaneceu em torno de 6 meses a 1 ano preso, para chegar a uma decisão definitiva de que aquela pessoa não é traficante, mas que ela trouxe um custo mensal para o Estado em torno de R$ 1.800. Em Uberlândia, o perfil de quem está detido é bem parecido com o do país. A diferença é que dos presos, 46,6% são pardos, seguidos por pessoas brancas que correspondem a 33%. Pretas, 19,6% e pessoas amarelas são 0,73% dos presidiários. Os dados são da pasta de segurança pública do governo de Minas. O próprio sistema caminha para isso, né? É um sistema que não recupera ninguém, né? Falta políticas públicas eficazes para a recuperação dessas pessoas, né, que estão ali no sistema prisional. Juntas, as duas unidades prisionais em Uberlândia totalizam mais de 2.100 detentos. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a Sejusp, ainda apontam que das pessoas privadas de liberdade, 94,5% são homens. Os outros 4,5% são mulheres que estão detidas aqui na cidade. Ainda segundo o especialista, o crime de tráfico de drogas é o mais recorrente, seguido por furtos e roubos. É a má avaliação, né? Desde a autoridade que autuou em flagrante, né, e colocou aquele indivíduo, né, na unidade prisional, e o próprio magistrado, né, que vai ali tratar essa questão, né, e julgar essa questão. Então, há ainda uma anemia, pode-se dizer, em relação a fazer uma análise mais aprofundada, né? Um grande passo da legislação foi o juiz de garantias, que foi suspenso em 2019 por uma decisão do ministro Fux, que está dormindo o sono da prateleira até hoje do Supremo Tribunal Federal, o que poderia diminuir essa superlotação, porque esse juiz de garantias ele está ali para garantir o direito do indivíduo, ele vai fazer uma pré-análise se esse indivíduo ele pode ou não ficar em liberdade provisória, ou suprir a necessidade de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à faixa etária, o maior percentual se concentra entre 25 e 29 anos, totalizando 22,42%.
seguido pelas idades de 30 e 34 anos, equivalente a 22,23%, e entre 35 e 39 anos, um total de 16,51%, para que o número de presos apresente quedas, bem como haja uma redução da criminalidade, são necessárias diversas políticas públicas. Eu acredito que para modificar esse cenário tem que haver um esforço mútuo, né, entre as instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Judiciário, né, órgãos governamentais, seja o federal, estadual, municipal. Então precisa de um esforço comum, mútuo, para que a gente possa trazer aí uma perspectiva melhor para os nossos jovens e melhor para aqueles que estão encarcerados. Porque, na verdade, né, através da Constituição Federal Brasileira e a Lei de Execuções Penais, essas pessoas que estão encarceradas, elas têm o direito de cumprir a sua pena com dignidade. O número de adolescentes apreendidos também chama a atenção. A gente precisa de repensar, né, primeiro, a menoridade, segundo, o tratamento para esses jovens, né? Eu acredito que há aí também um defeito de estrutura familiar muito grande, né? E aí desencadeia em tudo isso daí, né? Acho que os pais precisam muito estar próximo dos seus filhos. Do ponto de vista da lei, é errado pensar em diminuir a idade penal no Brasil? Bom, do meu ponto de vista, um ponto de vista particular meu, eu acredito que o país não tem estrutura para modificar e diminuir, né? Isso não resolve. Alterar a lei por si só, ela não resolve. Aí a gente volta naquela questão. Se a gente não criar políticas públicas eficazes, vamos continuar na estaca zero. Em um curto espaço de tempo, seremos não o terceiro, mas o primeiro país no mundo em encarcerar pessoas.